A votação do edital do leilão da internet 5G no TCU está marcada agora para o dia 18, né, do 8, quarta-feira, na semana que vem. O tribunal analisa o edital desde março. Qual é a expectativa hoje da Anatel e do governo e qual a importância da aprovação desse edital? Bom, muito obrigado. Primeiramente, registrar aqui que o ministro relator desse processo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, o ministro Raimundo Carreiro, tem feito um trabalho extremamente diligente e também tem sido muito atencioso em nos ouvir, nós estamos em permanente contato. De fato, essa é uma pauta muito importante para o Brasil, porque o 5G representa, ao fim e ao cabo, uma possibilidade de aumento de produtividade, que é fundamental para que nós tenhamos crescimento econômico sustentável. E essa licitação é, na verdade, uma licitação de direito de uso de radiofrequências, inclusive uma das frequências que tem um ecossistema bastante rico já e diversificado para o 5G. Mas mais importante do que o leilão em si é a abordagem que nós estamos trabalhando, uma abordagem que eu considero não arrecadatória, ou seja, o objetivo princípio desse leilão não é arrecadar dinheiro, mas é estabelecer compromissos de investimento e, notadamente, naquelas áreas mais desprovidas de infraestrutura de telecomunicações, de forma que ele seja, esse instrumento, esse edital, um instrumento efetivo para realizar a inclusão digital no Brasil. A expectativa é de aprovação do edital pelo TCU? A expectativa no dia 18 é que o TCU venha, então, dar a sua palavra final. Desde março, como você bem colocou, esse certame está sob escrutínio e o crivo do Tribunal de Contas da União. Evidentemente que poderão decorrer recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União. Depois disso será, então, notificada a Anatel, que realizará os ajustes necessários para depois publicar o certame e depois de um prazo de 30 dias da sua publicação, nós poderemos realizar, então, o leilão. A Anatel aprovou o edital em fevereiro e encaminhou para o TCU em março, como a gente já disse aqui, mas algumas divergências entre a área técnica do TCU, o governo e a Anatel atrasaram a análise técnica. Que divergências foram essas? E já foram resolvidas, pelo jeito, senão não teria marcado, né? Olha, evidentemente que num processo tão complexo, esse é o maior leilão da história do país. Há controvérsias, são muitas as questões, existem toda a ordem de complexidade aqui, que talvez nós não tenhamos tempo também de exauri-las todas, mas em alguns compromissos colocados no âmbito do edital, existiam algumas certas polêmicas, mas isso tudo tem sido resolvido com diálogo construtivo entre duas instituições de Estado que devem, portanto, perseguir um objetivo comum que é o interesse público. E questionar é o papel do TCU também, né? Perfeitamente. O espectro radioelétrico é um bem público. Sendo um bem público, nós temos que alocá-lo e precificá-lo da melhor forma possível. Agora, o edital sendo aprovado, quais serão os próximos passos? Quando deve haver o leilão? Olha, nós trabalhamos, né, com uma meta do dia 30 de setembro. Evidentemente, isso é factível, porém desafiador. Agora, podemos, se isso não acontecer, aí em meados de outubro. Agora, e qual a importância do 5G? Aumento de produtividade foi uma citação agora do senhor. Para o Brasil todo, para chegar às comunidades, às pequenas comunidades, qual é a importância do 5G? Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai remodelar a sociedade e os meios produtivos. Então, não se trata apenas de mais um G, conforme foi a transição da terceira geração para a quarta geração. O 5G ele tem outras facetas, e notadamente aquelas que são relacionadas à chamada internet das coisas. E a partir disso, você pode ter a indústria 4.0, por exemplo, que hoje representa 12% do nosso PIB, já teve uma participação muito maior. Você pode ter muitos ganhos de produtividade para o próprio agrobusiness, que representa 25% do nosso PIB. Pode ter vários saltos de produtividade. Mas isso, nós estamos falando de novas soluções no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança pública. Por exemplo, o Brasil tem na área de educação 1,8 médicos para cada 100 mil habitantes. Esse valor na Itália é de 3,8, na Alemanha de 4,1. O que significa subir de 1,8 para 2,8? Significa 20 anos do Brasil sem nenhum médico se aposentar. Com o 5G, nós temos muito aprimoramento em termos de telemedicina, de medicina à distância, e não só um problema de quantidade de médicos, mas inclusive de especialistas. Na área de educação, por exemplo, na área de segurança pública, me refiro, nós temos aí aproximadamente 8% do PIB do Brasil utilizado em área de segurança pública. Com o 5G, identificação, enfim, as cidades inteligentes, tudo isso você pode agregar muito para a segurança pública e, consequentemente, abrir espaço fiscal para também outras prioridades.
Na educação também, a gente fala muito de educação tradicional, mas pensamos em educação profissionalizante também. Às vezes um tomógrafo hoje que está estragado ou que tem algum problema no norte do país, você precisa deslocar um especialista hoje para São Paulo. Com realidade aumentada, realidade virtual, e um técnico em Coari, por exemplo, no norte do país, vai poder ser assistido por um especialista em São Paulo. Então, são inúmeras as possibilidades, e é preciso dizer também, né, que as pessoas nunca utilizam a tecnologia apenas da maneira que os engenheiros a projetam. Então, a criatividade humana sempre tem um papel fundamental nesse processo. A entrada do Brasil no 5G, então, é fundamental. Agora, quais são os gargalos, se há que há gargalos para a implementação do 5G? Como a Anatel pretende contornar uma questão prioritária, uma eventual falta de vontade das companhias de investir em infraestrutura 5G, principalmente nas pequenas cidades e regiões remotas? É justamente por isso que nós temos uma abordagem não arrecadatória, mas uma abordagem voltada a compromissos de investimento. Esses compromissos, inclusive, têm garantias para que esses compromissos de investimento sejam realizados. Eu dou um exemplo. O Brasil ele tem 22 mil localidades. Né? Dessas 22 mil, 5.570 são as localidades sedes, os municípios do Brasil. Né? E depois você tira aí, são 16 mil que você tira localidades não sede, você tem vilas, aglomerados, povoados, que todavia não tem cobertura de celular. Nós vamos colocar nesse edital obrigações de atender esses povoados, esses aglomerados. Então, são esses compromissos de investimento que estão colocados no edital, que são, evidentemente, escalonados no tempo, que garantem que esses investimentos serão realizados. Segundo o levantamento divulgado pela Anatel, em março, né, esse levantamento foi divulgado em março, os brasileiros estão mais satisfeitos com o serviço de telecomunicação, telefonia celular em especial. E foi apontada uma queda de 30% nas reclamações contra as empresas. De quanto foi essa queda, né, no caso, e quais foram os motivos? Olha, evidentemente que na medida do que os dados têm maior representatividade, você lembra que algum tempo atrás a voz ainda era muito importante. Você tinha voz local, voz de uma operadora para outra, voz dentro da mesma rede. Então, essa complexidade de compreensão dos planos tem diminuído na medida que dados é uma questão mais compreensível e mais homogênea. Evidentemente também que a Anatel tem colocado medidas para estimular a competição. E competição é importante, não apenas porque ela se reflete em menores preços, mas em maior qualidade. Isso não significa que as coisas estão totalmente bem. A gente precisa ainda aprimorar a infraestrutura de telecomunicações e essa missão também não incumbe apenas a Anatel. Nós temos ainda no Brasil, e esse é um tema também diretamente relacionado com 5G, legislações municipais e procedimentos burocráticos que muitas vezes limitam a instalação de novas antenas, de novos sites. E isso acaba gerando algo em termos de prejuízo à qualidade e usufruto do serviço pelos consumidores. Então, nós temos também interagido com os municípios brasileiros no sentido de sensibilizá-los dessa questão e dessa importância. E no 5G, a quantidade de antenas e de sites será ainda maior, porque, em termos técnicos, né, a frequência mais alta significa que você tem uma menor cobertura, portanto, você vai precisar instalar mais antenas e mais sítios de telecomunicações. O importante é que está avançando, né? O importante é que está avançando, exatamente isso. Agora, a última perguntinha aqui para você. Como é que está o processo de anuência antecipado prévio aí, por parte da Anatel, da compra da Oi Móvel pela TIM, Vivo e Claro? Esse processo está em análise pela área técnica da Anatel. Depois dessa análise, entendo que ainda esse mês ele será enviado à Procuradoria Federal Especializada, junto à Anatel, que é um órgão da AGU, da Advocacia Geral da União. Depois ele retorna para a área técnica e é submetido ao Conselho, sendo sorteado um relator aleatório para o caso. É uma operação de fato complexa, mas enfim, o que nós queremos garantir é que os aspectos regulatórios sejam devidamente observados e também sempre princípio prezando pelos instrumentos que garantam competição. Afinal, é importante garantir rivalidade no mercado. Evidentemente que essa análise não é adstrita à Anatel, também passa pelo CAD, mas é importante dizer que as duas instituições têm conversado bastante. Na própria semana passada eu tive longas conversas com o presidente do CAD. Eu tenho certeza que esse processo terá o seu deslinde da melhor forma possível. A Oi Móvel pode ser fatiada entre as empresas que disputam esse nicho? No processo a Oi vem de um processo de recuperação judicial, a maior recuperação judicial do país até a Odebrecht, salvo o melhor juízo.
e, evidentemente, dentro do plano dessa recuperação judicial homologada pelo juiz competente, existem algumas que nós chamamos de unidades produtivas isoladas, e uma delas é a UI, que está sendo objeto de alienação. Houve uma definição de uma proposta conjunta entre 3 operadoras, as outras 3 grandes operadoras no Brasil, notadamente a Claro, a Vivo e a TIM. E esse processo de alienação desse ativo tem que observar alguns limites, entre os quais a quantidade de espectro máxima por operadora, dentre outras questões. É isso que nós estamos avaliando, dentre outros aspectos, evidentemente, como essa é uma operação novidadeira, né? Ela exige alguns cuidados e, evidentemente, tanto a Anatel e, posso dizer também, o CAD vão ter a devida diligência para garantir que remédios e condicionamentos sejam colocados na medida certa, não para obstar inovações, mas para garantir também que o ambiente competitivo seja prevalente. O certo é que uma solução está a caminho. Exatamente.